Bom, pessoal, tema do qual a gente tinha sido convidado inicialmente era a reforma da Previdência, né? E depois, eu acho que com esse clima político todo, naturalmente o tema foi mudando, né? Mas eu não queria perder a oportunidade de dar uma rápida palavra aqui sobre essa questão da Previdência, já que o Paulo mencionava agora há pouco, essa que é uma questão que para mim não é uma questão lateral, mas que é o principal problema do país. Na minha leitura, na leitura que eu faço do Brasil, o principal problema do país é a desigualdade. Esse é o principal problema do Brasil, na minha opinião. Eu acho que tem várias maneiras de ver essas coisas, né? Tem gente que acha que esse é um dos problemas, é uma visão legítima, respeitável. A minha visão sobre isso é um pouco diferente. A minha visão é de que esse é o principal, o mais grave problema. E que para enfrentá-lo é fundamental a gente conseguir pensar nas políticas públicas a serem adotadas pelo país à luz dessa questão, né? Então, no fundo, o critério para a gente avaliar as políticas públicas, sejam elas de saneamento, por exemplo, né? O Paulo falava agora de esgoto, né? Acho que essa questão da desigualdade é a principal questão para analisar quaisquer políticas públicas, como, por exemplo, essa do esgoto, ou essa das escolas públicas, da qualidade das escolas, em que medida a gente consegue enfrentar esse problema através de cada uma dessas. De forma que eu acho que quando a gente lê esses problemas, né, sem ter essa perspectiva, a gente acaba se perdendo em questões menores. Como, por exemplo, em qual tipo de companhia deve ser contratada para enfrentar uma questão como a questão do saneamento. Então, para mim é mais importante que os 33% de pessoas sem esgoto em Campo Grande, daqui a pouco sejam 0%, do que exatamente qual é o tipo de companhia que presta o serviço para reduzir essa demanda de atendimento de coleta e tratamento de esgoto. Eu digo isso apesar de saber, lamentavelmente, que uma parceria público-privada para a coleta e tratamento de esgoto aqui na Zona Oeste tem resultado em muito pouca efetividade, e tudo indica que a contratação dessa companhia tenha sido também pelas mesmas razões que levou à contratação dessa empresa que gere o esgoto. Agora, na verdade, passou para Brookfield, né? Passou para uma canadense, mas era da Odebrecht, né? Tudo indica que ela tenha sido contratada pelas mesmas razões que foi contratada para fazer outras coisas, ou seja, corrupção, né? Por dinheiro sujo. Em que pese isso, eu acho que o principal problema da gente deve ser assim: qual é a forma mais rápida e mais eficiente de enfrentar a falta de saneamento básico na Zona Oeste, e não tanto se vai ser a SEDAI ou outra companhia que vai prestar esse serviço. Eu acho que isso convida a gente a mudar a forma de pensar sobre isso. Assim, quando a gente tem claro que o principal problema é a desigualdade, outras questões que são menores deixam de ter a prevalência, né? Deixam de ser a principal preocupação. Acho que isso é uma coisa importante, sobretudo porque eu sei que o coletivo aqui é um coletivo que se considera de esquerda, né? Que entende que esse é o caminho para mudar as coisas. Eu me considero uma pessoa de esquerda também, e eu acho que ser de esquerda é sobretudo ter presente isso, né? Que mais importante do que fazer com que a Rocinha espere que a SEDAI consiga fazer coleta e tratamento de esgoto para todo mundo lá, que o quanto antes as pessoas que moram na Rocinha tenham esgoto coletado e tratado, que é um direito delas, e que não é uma postura razoável dizer não importa quanto tempo vai demorar, o importante é que tenha que ser a SEDAI a fazer isso. Eu queria pedir licença para convidar vocês a essa reflexão, que é uma reflexão que eu tenho feito para a minha vida, né? Assim, que de fato, qual é o principal desafio, qual é a principal exigência, que eu, como uma pessoa que me considero preocupado com a desigualdade, e aliás esse é o critério também para, na minha opinião, para me situar no espectro político, eu diria que isso significa colocar a desigualdade como a preocupação central das políticas públicas. E se eu coloco isso, isso deve ser o critério para julgar todo o resto, e não o contrário.
né? Então, não necessariamente um Estado enorme, máximo, ou tudo ser estatal é o melhor. Não sei. Né? Em que medida isso ajuda a enfrentar a desigualdade? Sempre que ajudar a enfrentar a desigualdade, sempre que for mais eficiente, ótimo, que seja do Estado. E quando não for eficiente, quando isso atrapalhar a desigualdade, o enfrentamento da desigualdade, isso deixa de ser uma solução, passa a ser um problema. E aí deixa de estar no centro da minha preocupação. As pessoas a quem o Estado deve atender, para o Estado estar no centro. E aí o Estado deixa de ser meio para se tornar fim. O debate sobre a forma de Estado, sobre o tamanho de Estado, passa a ter essa centralidade. E eu acho que essa não é a questão central. A questão central é a eficiência no combate à desigualdade. Para mim. Então acho que isso é uma coisa que deve convidar a gente a repensar políticas públicas, modelos de enfrentamento de problemas, né? Sempre sob essa luz. Né? Se essa é a questão que a gente considera a principal. Né? E acho que no Brasil isso é a coisa mais difícil que tem. Né? A gente olha para o cenário político atual, o que a gente vê? As políticas que estão sendo adotadas, elas são todas elas apontam no agravamento da desigualdade. Então, por exemplo, a PEC do teto de gastos. Eu não sou contra ter responsabilidade na gestão do gasto público. Eu acho que essa é uma boa preocupação. Mas por que essa PEC do teto de gastos, ela é, na minha opinião, um retrocesso para o país? Porque ao congelar as despesas primárias, né, no valor de 2016 por 20 anos, significa que cada vez eu vou gastar menos per capita com saúde e educação. Porque a população vai aumentar nos próximos 20 anos. Por exemplo, a população de idosos ela vai dobrar nos próximos 20 anos. E como é que eu vou ter o mesmo dinheiro para atender mais gente e mais idosos, que custa mais caro atender? Então eu vou ter menos dinheiro para atender por pessoa na saúde. Então a desigualdade vai aumentar, porque os serviços públicos essenciais, em especial saúde e educação, são as principais formas e as mais eficientes de combater a desigualdade. Então saúde e educação necessariamente tem que ter um investimento público muito importante. Isso vai piorar nos próximos 20 anos. Né? Então, à luz desse critério que eu apresento como principal para mim, que é a desigualdade, essa PEC do teto de gastos ela é um retrocesso grave, porque ela vai aumentar a desigualdade no país. Né? E assim também a reforma trabalhista e da Previdência, que estão sendo propostas. A reforma da Previdência, o problema dela, na minha opinião, não é ter uma idade mínima. Eu queria dizer para vocês com franqueza, aqui, com honestidade, eu não quero fugir do assunto. Para mim, o problema não é ter uma idade mínima, ou uma idade de referência, como faz a Europa. Na Europa, você não tem... A idade que se apresenta aqui no Brasil como idade mínima não é idade mínima na Europa, é idade de referência. O que significa isso? Significa que você pode até se aposentar antes, mas você perde alguma coisa. Você recebe menos. Então, quando dizem que nesses países todos da Europa a idade mínima é de 65, é mentira. A idade de referência é 65. Lá tem uma espécie de fator previdenciário em que você pode até se aposentar antes, então com menos de 65, mas você recebe menos. Esse não é o principal problema. O problema é você trazer uma regra dessas, copiada da Suécia ou da França, para um país tão desigual como o Brasil, querer aplicar a mesma idade mínima para todo mundo. Para um cara que trabalha no escritório, para um cara que trabalha carregando saco de cimento na cabeça a vida inteira. Isso é injusto. Isso é desigual. Portanto, isso é ruim. Mas o problema não é você ter, para quem ganha muito e trabalha em boas condições, uma idade de referência maior. O problema é não ter uma menor para quem sofre a vida inteira. Porque no Amapá, você tem 8% de pessoas com mais de 60 anos de idade. No Sudeste, você tem 21 ou 22, em média. Por quê? Não é porque as pessoas no Amapá, quando completem 60 anos, se mudem. Mas morrem. As condições de vida são muito piores. Então não é razoável você ter a mesma idade num país tão desigual também regionalmente. Porque o Brasil também é muito desigual regionalmente. A expectativa de vida varia muito, às vezes, dentro de uma mesma cidade, de uma região para outra. Então, se a gente for comparar a expectativa de vida
ou de sobrevida após os 60 anos de Campo Grande com o Leblon, como o Paulo citou, é muito desigual também. Então, como é que você, num país tão desigual como o Brasil, tenta aplicar uma regra única para todo mundo? Não dá. Então, você teria que ter uma idade de referência e ter alguns redutores dependendo de certas circunstâncias, que considerassem a penosidade de trabalho, a desigualdade regional, né, a desigualdade social e assim por diante. Todo mundo correndo atrás do seu, é isso. Tá certo. Bom, então, pessoal, olha, aí tem outros aspectos da reforma da Previdência que são muito regressivos. Obrigado, viu, pessoal? Obrigado, querido. Já tinha gostado de você antes, agora mais ainda. Muito obrigado. Então, pessoal, outros aspectos dessa reforma, né? Vejam bem. Ela diz, o governo diz que é uma reforma para combater o privilégio. É mentira, né? Ela é uma reforma que, sobretudo, pega os mais pobres, né? Então, vejam bem assim, por exemplo, o aumento de 15 anos para 25 anos como tempo mínimo de contribuição excluiria hoje da aposentadoria 79% da população, os que ganham menos. Percebem? Estão tentando mudar o benefício de prestação continuada, que é pago para pessoas com deficiência ou pessoas idosas em situação de extrema pobreza. Queriam permitir que as pessoas pudessem receber uma pensão inferior a um salário mínimo. Sabe? Então, assim, absolutamente desigual. A reforma trabalhista, eu não vou nem gastar muito tempo, vou citar 3 exemplos apenas. Eu estou dizendo isso para dizer o seguinte: o Estado brasileiro precisa de mudanças? Precisa. É inevitável discutir mudança nas regras previdenciárias num país cuja população envelhece? Sim. Eu queria dizer de maneira clara, eu não sou contra fazer um debate sobre previdência. Tem que fazer. O problema é fazer uma reforma que seja justa e não injusta. Essa reforma é injusta. Uma reforma que de fato tratasse desigualmente os desiguais, na medida em que se desigualam, ela é bem-vinda. Mudar as regras do trabalho em alguma medida para enfrentar situações de trabalho que estão colocadas hoje seria necessário, mas não essa reforma do trabalho. O que essa reforma do trabalho está propondo? Vou tentar falar nos 2 minutos que me restam. 2,5, né? Então, o que estão tentando mudar? Hoje em dia, patrões e empregados podem negociar regras diferentes das que estão na lei? Podem. Elas já valem? Sim. Desde que as regras sejam melhores do que as que estão garantidas em lei. O que a reforma trabalhista quer mudar? Quer permitir que sejam aplicadas as regras de acordos, mesmo que elas sejam piores do que a lei. Isso está errado. Porque num contexto de grave desemprego, isso tende a fazer os sindicatos aceitarem quaisquer condições. Então, significa colocar forte e fraco negociando como se fossem iguais. Não são iguais. Segundo ponto. Estão dificultando o acesso à justiça do trabalho. No fundo, a ideia é acabar com a justiça do trabalho. O presidente da Câmara disse, né? Quer dizer, a justiça do trabalho não deveria existir, na opinião dele. Certamente ele nunca precisou dela. Certamente nunca vai precisar. Mas para a maioria do povo trabalhador brasileiro é muito importante. E por fim, criar uma figura de um trabalho chamado trabalho intermitente, que é o seguinte, pessoal: o cara é contratado por um restaurante para ser garçom intermitente. Ele só vai ser chamado quando o movimento crescer. Aí, se ele passar o mês inteiro e não for chamado dia nenhum, quanto é que ele ganha no fim do mês? Nada. 0. Ele tem que ser chamado até 3 dias antes. Se ele aceitar e no dia faltar, sem uma razão que seja considerada justa pelo empregador, ele pode ter que pagar uma multa de metade do valor que ele ganharia se tivesse ido trabalhar. Então, estão criando uma figura de trabalho em que o cara fica o mês inteiro à disposição de um empregador, ou de 2, ou de 3, e no fim do mês pode ter que pagar uma multa. Não ganha nada e pode ser que fique devendo, se tiver faltado o único dia para o qual tiver sido chamado. Não é razoável, percebe? É muito desigual. Então, em síntese, minha visão geral sobre o país. Não consegui falar da crise, mas também não dava para falar de tudo isso, mas da crise. Depois, se quiserem, eu volto ao assunto para falar do desgoverno Temer e por que ele tem caído.
Mas as políticas que o governo Temer está tentando implementar são todas políticas regressivas, ou seja, prejudicam sobretudo aqueles que ganham menos e tendem a fazer do país um país mais desigual, que é o contrário do que deveria estar acontecendo. Por isso, fora Temer, por isso construir um outro Brasil para todos nós. Obrigado. Então se lembre que sempre só depende da gente. Então se movimente e tente novamente. Chegue e ajude, grude com a juventude pra fazer algo maior. Tome uma atitude, educação, arte, saúde, a gente pode ser melhor. Se for tudo numa coisa só.